Como integrar uma função algébrica? Mais uma vez com você, professor Isaías Jesus. Se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreva, porque aqui o Pai ajuda. Bora lá? Bom, como integrar uma função algébrica do tipo ax elevado a n com n diferente de menos 1. Então, esse tipo de função algébrica, qualquer valor multiplicado por x, desde que a seja diferente de zero, obviamente, porque se ele for zero vai anular tudo, tá? E o n, o expoente, não pode ser menos 1. Pode ser qualquer coisa menos o menos 1, tá? Beleza? Para você usar isso aqui para a aplicação dos exercícios aplicados na área que você vai precisar para desenvolver. É bem tranquilo, o processo é um processo inverso da derivada. Na derivada você dava potência multiplicando e subtraía uma. Agora aqui você vai somar uma unidade na potência. Porém, ao invés de multiplicar, você vai dividir. Veja como que vai fazer genericamente. Por exemplo, o símbolo de integral é esse aqui, que é da soma de Riemann. É um S bem esticado, bem magrelo mesmo. Então aqui eu tenho a integral de qualquer valor diferente de zero multiplicado por x elevado a n, desde que n seja diferente de menos 1 dx. Veja como é bem tranquilo, o pai vai ensinar bem devagarinho para você entender aí, ó. Olha só, você vai copiar o que está aqui, multiplicando. Lá no expoente, está vendo esse n? Você vai adicionar uma unidade. Na derivada você tirava, aqui você vai adicionar. Só que ao invés de multiplicar por n mais 1, você vai dividir por n mais 1. Só que aqui, quando você não tem intervalo, que eu quero dizer quando a integral é indefinida, a gente não tem números aqui. Sabia que pode aparecer números aqui, ó? Pode ser de A até B, de menos 1 a 4. É o que a gente vai aplicar daqui a pouco, mas é bem tranquilo. É só você ficar ligado aí que você vai ser feliz, não tem outra saída. Aí, quando não tem intervalos, você coloca uma constante que ela é arbitrária. Na hora de aplicação de exercício, eu vou te mostrar para que vai servir esta constante aqui, tá? Então, professor, se eu tiver um exemplo específico, por exemplo, professor, se eu tiver isso daqui, ó, a integral de 2x elevado a 3. Como que fica, professor? Bom, vai seguir aqui, ó. Quem está ocupando o lugar do A é o 2, então o 2 você vai copiar. Aí o x, você vai somar uma unidade, ó. Não tem que somar 1 no n? Quem está ocupando o lugar do n é o 3, ó. Então aqui você vai somar uma unidade. 3 mais 1 dividido por 3 mais 1, mais a constante. Professor, não posso melhorar isso daqui, não? Pode e deve. 3 mais 1 é 4, professor. 3 mais 1 é 4, professor. Pronto, a integral está pronta. Posso melhorar mais um pouquinho, se eu quiser, professor? Pode. Você pode simplificar. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Pronto. A integral de 2x ao cubo dx é x a quarta sobre 2, mais a constante. Sabia que se você derivar a resposta de uma integral, ela chega aqui de volta? Você quer ver? Derivada disso aqui, ó, 4 que multiplica x, 4 menos 1, 3, sobre 2. Pronto. 4 dividido por 2 dá 2. O quê? X ao cubo. Olha lá, voltei aqui, ó. Então é por isso que o resultado de uma integral é chamada de antiderivada. Quando eu obtenho o resultado de uma integral, significa que eu estou destruindo uma derivada. Aqui tem um dx, tá vendo? Então, o que faz uma integral? Destrói a derivada e retorna à função inicial antes de ser derivada, por isso antiderivada. Ora, esta era a função derivada. A antiderivada é essa. Depois que deriva, chega aqui, depois que integra, volta na função. Então, o papel da integral é desfazer uma derivada. Fechou? Para você chegar na função que a gente chama também de primitiva. Vamos a mais um exemplo de como integrar, passo a passo, uma outra
função também algébrica, tá bom? Aqui no curso de agronomia a gente vai usar especificamente nessa semana apenas algébrica, funções algébricas para integrar. Vamos lá? Vamos imaginar que você tem essa integral aqui. 1 sobre 4x elevado a 5, professor, dx. Beleza. Como que faz, professor? Bom, você vai copiar 1/4, vai multiplicar e vai integrar x elevado a 5. Ó. X elevado a 5 mais 1, 6. Dividido por 5 mais 1, 6. Está pronto. Agora você faz 1 vezes x elevado a 6, x elevado a 6. 4 vezes 6, 24. Termina x elevado a 6 sobre 24, mais a constante. Viu como é fácil? Professor, e quando eu tiver soma, subtração, vai existir isso? Vai. Deixa eu só apagar isso aqui para o papai voltar aqui e explicar aqui passo a passo. Ó. Vamos imaginar que você tem lá a integral de 1/5 x elevado a 2 menos 7/4 x elevado a 1. Está aqui. Ó. Mais 1. Professor, tem como fazer isso aqui? Tem. Você vai fazendo 1 por 1. Lembre-se que 1 é a mesma coisa que 1 vezes x elevado a 0. Tá? Ao contrário da derivada, a derivada de uma constante é 0. A integral de uma constante é este número vezes x elevado a 1. Ou seja, a integral de 1 é 1x, a integral de 1 dx. A integral de 7 dx é 7x. Beleza. Se você não se incomodar, você acrescenta por conta própria um x elevado a 0. Você pode fazer isso, mas você não vai alterar a estrutura da sua derivada, que vai ser integrada agora. Aí você faz, por exemplo, copia 1/5, multiplica por x elevado a 2 mais 1, 3, dividido por 2 mais 1, 3. Menos, copia os 7/4 e faz. Quanto tem aqui quando aparece nada? É 1. 1 mais 1, 2. Então, é x elevado a 2, professor. Sobre 2, professor. 1 mais 1. E aqui? É 1 vezes x elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, x elevado a 1 dividido por 0 mais 1. Mais a constante. Bom, então isso aqui eu posso arrumar, professor? Ficar com a integral mais simples? Claro que pode. Você pode fazer isso daqui, ó. Você pode multiplicar 1 vezes x ao cubo, sobre 5 vezes 3, 15, menos 7 vezes x ao quadrado, menos 7x ao quadrado, sobre 4 vezes 2, 8, sobre 8. E aqui, 1 vezes x elevado a 1 é x, sobre 1. É a mesma coisa que o próprio x, mais a constante. Fechou? Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui está o mapa de onde esboça a região de uma reserva legal de determinada fazenda. E que você deve agora calcular a área desta fazenda. A área desta reserva, primeiro, né? Depois, você vai observar que este aqui é um mapa onde ele está mostrando que cada unidade aqui corresponde a 300 metros. Então, aqui é a posição 300, 600, 900, mas isso você só vai fazer no final. A gente vai calcular com os menores, com o mapa, para depois passar para a realidade. Tanto em x quanto em y, a unidade corresponde a 300 metros. Fechou? Você observa aqui no final das setas, onde está indicando o sentido, a orientação positiva da reta. E aqui nós temos, imaginando aqui um rio, onde tem uma curva, toda reta, toda trajetória tem a sua lei de formação. E aqui imaginamos, obviamente, que depois que o matemático ou alguém, quem tem afinidade na área, tenha encontrado as funções, passou para você calcular. Te entregou tudo bonitinho aqui. É só você chegar ao bet e calcular. A lei de formação desta curva aqui
é y igual a x ao cubo menos 7 sobre 10, x ao quadrado, menos 3 sobre 5, vezes x, mais 3. E a lei de formação desta outra função aqui é uma reta, é dada por 1 sobre 2 vezes x, mais 1. Como que eu faço para calcular essa área, professor? Eu estou me sentindo perdido, pode ficar tranquilo. Observe as laterais, as funções onde x é constante. Aqui, ó. Elas são retas, elas são verticais completamente. Então isso ajuda demais. Basta que você venha aqui, encontre esse ponto, ele está mostrando no gráfico, o mapa está pronto, como eu falei, está prontinho. E você vai imaginar o seguinte, olha aqui, ó. Imagina uma cobra, uma cobra mesmo. A cobra vem, esbarra aqui, percorre e sai aqui. Observa que essa cobrinha aqui, em qualquer que seja o ponto de entrada, tá vendo? Se ela vier por aqui, ou se ela vier aqui, ou se ela vier aqui, ela vai entrar na reta primeiro. Ela vai ter que passar pela reta primeiro. E ela vai sair na curva posteriormente. Se essa cobra entrar aqui, ela vai mudar a entrada. A porta de entrada dela ainda é a reta. E a saída é a curva, professor. E se ela estiver bem pertinho do 2 aqui, a porta de entrada dela vai ser outra? Não, vai continuar sendo a mesma. É 1 sobre x mais 1. E a saída? A curva ainda, professor. Então a entrada é a reta. É esta função. É a função de baixo, no grosso modo falando. Matematicamente correto falando, é a função de menor imagem, onde qualquer ou quaisquer valores de y são menores do que quaisquer valores de y desta outra função, no ponto de menos 1 até 2. Beleza? Por exemplo, essa função aqui, ó, ela desce, ó, ela vai para baixo. Antes do menos 1, bem antes, aqui está o contrário, é a função curva que é a entrada e a função reta que é a saída. Mas a área não está nesta localização, a área está nesta outra localização, onde eu aponto o dedo. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai montar uma integral definida para calcular a área. A área vai ser igual a integral definida. É bem tranquilo, tá? Se você imitar o que eu faço aqui, você vai fazer sua atividade. Professor, quem vai ficar aqui embaixo? Você está vendo essa aqui, ó? Menos 1, você vai colocar ele aqui. E quem vai ficar aqui em cima? Está vendo essa outra reta aqui, ó? Vertical? 2. Você vai inserir aqui. Bom, os intervalos, está pronto. Olha. A região que vai integrar, eu já sei qual que está por cima, qual que está por baixo. No grosso modo falando, função que está por cima, você copia primeiro. Qual a função que está por cima? É essa aqui. Então você coloca primeiro. É x ao cubo. O que mais? Menos 7 sobre 10 x ao quadrado. Menos 3 sobre 5 x mais 3. Menos é sempre menos. Menos, abre um parêntese e coloca dentro do parêntese a função que está por baixo. Qual a função que está por baixo? 1 sobre 2 x mais 1, professor. Pronto. É essa integral que você vai fazer sem medo de ser feliz. Se você tivesse que calcular isso aqui sem usar isso aqui, você ia ficar pé da vida. Mas com a integral vai ser muito fácil e simples e você vai ser feliz. Bom, professor, eu vou ter que integrar tudo isso. Se eu quiser sair metendo bet aqui integrando, pode. Se eu quiser melhorar isso aqui, tem como? Tem como sim. Tá? Então vamos enxugar isso aqui um pouquinho. Então vamos lá. Ó. Você tem a área de menos 1 a 2... x ao cubo. Tem x ao cubo aqui para juntar com aquele ali? Não. Então x ao cubo. Copia aqui. Menos 7 sobre 10x ao quadrado. Tem x ao quadrado aqui para juntar com aquele lá? Não. Então copia. Menos 7 sobre 10
x ao quadrado. Menos 3 sobre 5x. Tem x aqui para juntar? Tem. Tenho 1 sobre 2x. Só que tem o sinal aqui, ó. Menos vezes mais dá menos. Então, o que vai ficar aqui, ó, é menos 3/5 de x menos 1 sobre 2 de x. Você tira o MMC, ó. O MMC aqui é primos entre x, 5 vezes 2 acaba dando certo. 5 vezes 2 pode ser feito uma multiplicação, não tem problema não. Tem gente que multiplica de maneira errada, assim, grotesca. Explicar assim é errado, mas você pode fazer. 2 vezes menos 3, menos 6. 5 vezes menos 1, menos 5. Pode, tá? Ó, o correto. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes menos 3x, menos 6x, professor. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes menos 1x, menos 5x, professor. Então, aqui dá menos 11 sobre 10 de x, ou menos 11x sobre 10. Fechou? Beleza? Então, aqui eu venho aqui e coloco, ó, menos 11 sobre 10x. Beleza? E agora, professor? Agora eu posso juntar esse com esse? Sim, claro. Ó. Menos vezes mais dá menos. Então, teremos 3 menos 1. 3 menos 1. Quanto que é 3 menos 1? 2, professor. Coloca aqui, ó. Mais 2. Olha como diminuiu. Diminuiu bastante. Ó. Agora é só integrar isso aqui. Aí esses números aqui de intervalos de menos 1 a 2. Calma. Passo a passo. Eu vou te mostrar como é que vai fazer. Sem medo de ser feliz, você vai ser feliz, tá bom? A gente vai utilizá-los para substituir na função, porque se trata de uma integral definida. Tá? Então vamos integrar. Vamos fazer o seguinte, ó. A área vai ser igual a x elevado a 3, vamos integrar isso? Quanto que dá? X elevado a 3 mais 1, 4, sobre 3 mais 1, 4. Integrei. E agora? Menos 7 sobre 10. Agora integra. X elevado a 2 mais 1, 3. Dividido por 2 mais 1, 3. Continua. Menos 11 sobre 10. X elevado aqui, ó. Aqui é a mesma coisa que tiver 1. 1 mais 1, 2. Sobre 1 mais 1, que é 2. Integral de 2, 2x. Integral de 1000, 1000x. Integral de c, cx. Integral de Vasco, Vasco x. Integral de Zazá, Zazá x. Integral de menos 10, menos 10x. Então, integral de 2, 2x. Agora eu vou inserir o intervalo. Eu faço uma retinha aqui. Vou lá buscar os intervalos. De menos 1 a 2. Menos 1 a 2. Beleza. O que fazer agora? Bom, fazer bem passo a passo para ficar bem tranquilo para você aí, tá bom? Ó, eu vou colocar no lugar de x o 2. Primeiro, tá? Então vamos lá, pessoal. Calcula aí essa primeira parte aí, então. Primeira parte vai ser, ó, vamos separar 2 a quarta sobre 4. Tá vendo que eu coloquei o 2 no lugar de x? E aqui é a mesma coisa, ó. Menos 7 sobre 10. 2 ao cubo sobre 3, ó. 2 ao cubo sobre 3. Certo? Beleza? Continuando, ó. Vou colocar 2 aqui. Menos 11 sobre 10. 2 ao quadrado sobre 2. E aqui, mais 2 vezes 2, tá vendo? Colocar o 2 no lugar de x. Bom, aí você pode obter o resultado aqui, tá? Pode continuar, pode fazer na calculadora, não esqueça, tá? Você pode juntar aqui também, tá bom? Pode digitar tudo isso na calculadora. Se você quiser passo a passo, ó, 16 dividido por 4, tá vendo? Ó, 2 à quarta é 16, dividido por 4, 4. E aqui, menos vezes mais, menos, ó. 2 ao cubo é igual a 8, professor. 8 vezes 7 é igual a 56. É 56. Sobre 10 vezes 3, que é 30. Beleza? E aqui, 2 ao quadrado, professor, é 4. Dividido por 2 é 2. 2 vezes menos 11, menos 22. Sobre 10.
Quem quiser não simplificar, não tem problema. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 11, menos 44. Sobre 20, que é 10 vezes 2. Ficaria menos 44 sobre 20, que é a mesma coisa que menos 22 sobre 10. E agora mais 2 vezes 2, 4. Agora você pode pegar a calculadora e operar isso aqui e transformar, inclusive, se você quiser ganhar um tempo, transformar, inclusive, em fração. Vamos fazer isso? Ó. Por exemplo, ó. 4, é esse aqui, ó. Estou fazendo essa linha de baixo. Menos 56 dividido por 30, menos 22 dividido por 10, mais 4. Beleza? Tá aí, ó. 3.9333 passa para a fração. Ó. Shift e clica nessa tecla B sobre C. 59 sobre 15. Bom, isso aqui é só a primeira parte, só quando a gente substitui 2. Então, 59 sobre 15. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz, só que para o menos 1. No lugar de x eu coloco menos 1. Aqui eu só fiz para jogar o 2. Agora eu vou fazer para colocar no lugar do menos 1. Tá certo? Então, vou apagar essa linha aqui. E vou continuar aqui, ó. Agora eu estou jogando menos 1, hein? Vamos lá, menos 1. Ao elevado a 4, coloca um parêntese. Deixa eu fazer na outra cor aqui, para a gente não misturar, né? Ó. Menos 1 elevado a 4 sobre 4. Beleza? Agora vamos para o segundo aqui, ó. Menos 1 ao cubo sobre 3 vezes menos 7 sobre 10. Então, menos 7 sobre 10 vezes menos 1 ao cubo sobre 3. Copiando ainda, menos 11 sobre 10 vezes, coloca menos 1 onde está o x, hein? Menos 1 ao quadrado sobre 2. E agora, 2 vezes menos 1, no lugar do x aqui, mais 2 vezes menos 1. Podemos continuar na linha de baixo. Agora, menos 1 elevado a expoente para menos 1 elevado a 4 é 1. 1 quarto. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Menos 1 vezes menos 7 é mais 7. Sobre 10 vezes 3, 30. E aqui, menos 1 elevado a 2 é mais 1. Mais 1 vezes menos 11, menos 11. Sobre 2 vezes 10, ou 10 vezes 2, 20. E aqui, menos 2, pois 2 vezes menos 1, menos 2. Pode pegar a calculadora e calcular isso aqui também na calculadora, se você quiser. Tá? Ó, aqui, ó, tô aqui, ó. 1 quarto mais 7 sobre 30 menos 11 sobre 20 menos 2. Digitei tudo isso aqui. Igual. Beleza, tá aqui aproximado. Agora você quer o exato, que é a fração, você vem Shift e aperta aqui. Menos 31 sobre 15. Menos 31 sobre 15. Bom, professor, como é que faz isso agora para a gente resolver? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse resultado menos esse resultado. Lembre-se que tem outro menos. Quando eu faço essa integral aqui, significa que eu jogo no teorema fundamental do cálculo, que não vou entrar em detalhes, para vocês não precisam. Você vai entender o seguinte. Primeiro, eu jogo o intervalo superior, acho o resultado, tá certo? Depois faço menos o outro resultado. Então é assim, ó, presta bem atenção. Este resultado primeiro que você achou, 59 sobre 15, professor. Menos, esse menos aqui, ó, ele sempre vai existir na fórmula, tá? Aí você abre parênteses e pega o resultado que deu aqui, tá? Ah, deu menos 31. Então você põe menos 31 sobre 15, do jeito que deu aqui, menos 31 sobre 15. E se aqui tivesse dado mais 31 sobre 15, você colocaria mais 31 sobre 15, tá? Agora você vai concluir. Ó. Esse menos sempre existe, ele é do teorema fundamental do cálculo. Eles têm que estar aqui. Então vai ter o seguinte, 59 sobre 15, menos com menos, mais 59 sobre 15, mais 31 sobre 15.
Você pode pegar uma calculadora e aí você vai encontrar 90 sobre 15. Você pode pegar e fazer digitando daqui já, ó. 59 sobre 15, menos, abre parênteses, menos 31 sobre 15. Fechou? Igual a isso. E aí você vai fazer isso aqui, que dá 6. Quanto que é 90 dividido por 15? 6 também, ó. 90 dividido por 15, 6. Tá vendo? Então aqui nós encontramos que deu 6 unidades de área. Poderia ter dado 6,15, 6,8, 6,75, 4,14, sim. Só não pode dar negativo, porque área não é negativo. Agora, professor, eu calculei aqui, fiz uns cálculos aqui, deu negativo. Ou você errou o intervalo, ao invés de colocar de menos 1 a 2, você colocou de 2 a menos 1, aí vai dar o contrário. Ou você errou a entrada e a saída da função. Lembrando que a entrada é essa função e a saída é essa. É a saída menos a entrada, tá? Naquilo que a gente montou aqui no início. Então já encontrei a área do mapa. A área do mapa é quanto? 6. Então essa área aqui, professor, a área da reserva, isso, essa área aqui da reserva é igual a 6 unidades de área no mapa. Só que tem um detalhe. Cada unidade aqui corresponde a 300 metros. Então, uma unidade vezes uma unidade é a unidade ao quadrado. Então, unidade de área ao quadrado. Aqui, a unidade de área é essa aqui, ó. Cada vez. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto? Por uma unidade de área. Quanto que é uma unidade de área? 300 vezes 300. No meu mapa. No seu mapa aí vai depender do que vai estar aí. Se tiver 250, 250, 250 vezes 250. Se tiver 500 e 500, é 500 vezes 500. Aí você vai passar para a medida real, tá bom? Então, uma unidade de área aqui, ó, corresponde a 300 vezes 300. E quanto que é 300 vezes 300? Agora eu vou dar uma limpada aqui, tá? 300 vezes 300 é 90 mil. Se você quiser, 300 vezes 300 é 300 elevado a 2. 90 mil. Então, para cada unidade de área aqui, eu tenho 90 mil. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, se uma unidade de área corresponde a 300 metros vezes 300 metros, 300 por 300, ou seja, uma unidade de área representa 9, com 4 zeros, 90 mil metros quadrados. Se a área do mapa é 6, então a área real é 6 vezes 90 mil. É só você pegar isso aqui e colocar no lugar de unidade de área. Então a área da reserva é igual a 6 vezes 90 mil metros quadrados. 6 vezes 9 é 54, então vai ficar 54 com 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, você vai ficar com 540 mil metros quadrados, correspondente à área daquela reserva ali. Beleza? Encontramos aqui. O que isso corresponde, por exemplo, se for questionado, em hectares ou em alqueires? Vamos aproveitar a nossa questão e vamos esticar fazendo mais atividades com ela. Então, encontrei aqui a área da reserva, que é 540 mil metros quadrados. Se estiver na região de São Paulo, você vai procurar pelo alqueire paulista. Aí você vai dividir isso daqui por 24.200. Se estiver na região de Minas, por exemplo, o alqueire é 48.400. Aí você quer passar para alqueire, você pega 540 mil e divide por 48.400. Vamos supor que eu quero representar isso aqui em alqueires paulista. Quanto que representa isso em alqueires paulista, professor? Bom, esta área aqui em alqueires paulista vai corresponder o seguinte: 540 mil dividido por 24.200. Corresponde a 22,31. A terceira casa é 4, então fica 31. 22,31 aproximadamente. Como eu estou trabalhando com
metros vezes metros aqui, eu posso usar três casas. 3 casas é fantástico, tá bom? Vamos usar 3, ó. 22,314. 22, aproximadamente 22. Se você colocar exato, não vai aparecer o símbolo de aproximado, aí você não encerra aqui, você coloca aqui 314 e coloca 3 pontinhos aqui, ó, como se você estivesse encontrando o exato. Aí você não arredonda não, tá? Beleza? Beleza, professor. Alqueires Paulista. No singular que a gente escreve Paulista aqui, tá? Beleza? Aqui é no plural. Alqueires Paulista é singular, tá? Beleza, representei. Bom, esta é a área da reserva. Vamos imaginar que 20%, né, pela área da reserva legal, normalmente isso corresponde a 20% da área total da propriedade, do lote. Então vamos imaginar que isso aqui corresponde a 20% da fazenda que você calculou a área da reserva. E aí eu te pergunto, qual é a área da fazenda? Bom, sabendo que esta área aqui, né, em alqueires ou aqui em metro quadrado, corresponde a 20%, eu quero saber o total? Ora, basta eu pegar a área que corresponde a 20% e dividir por 0,2. Por que 0,2, professor? Porque 0,2 corresponde a 20%. Ou, se você preferir, você pode fazer a regra de 3. Lembrando que 20% é 20 dividido por 100, que é 0,2. Se 0,2 corresponde a 540 mil metros quadrados, né, ou a 22,314 alqueires paulista, então 100%, 100 dividido por 100 é 1, 100% é equivalente a x. X vezes 0,2, 0,2x, 1 vezes 22,314, 22,314 alqueires paulista. Deixa para o final isso aqui, né? Tá multiplicando, passa dividindo. O que eu falei para você lá no começo? Basta pegar a correspondente área de 20% e dividir pelo próprio 20%. Tá vendo? É só dividir. Aí você acha a área total da fazenda e é feliz com a área da fazenda. Então, nesse nosso caso de exemplo, para eu achar a área da fazenda, eu pego 22,314, né, que está aqui. Lembrando que tinha mais números aqui, eu estou só aproximando, tá? Isso daqui, vou pegar total, vamos pegar total aqui, ó. 540 mil, perdão, 540 mil dividido por 24.200. Eu vou pegar total aqui, fazer exato, pegando tudo, todas as casas, tá vendo? Agora pega isso aqui, que é isso, correspondente, divide por 20%, que é 0,2. Aí eu acho a área total. Em alqueires paulista, já coloquei aqui em alqueires, ó, alqueires paulista. Então, a área total da fazenda, né, aquela ali é a área da reserva, ó, a área da reserva. Então, a área total da fazenda é pegar a área da reserva e dividir pela correspondência dela em porcentagem, que é 20%, então divide por 0,2, que nós fizemos aqui, deu 111,57 ponto, né? 570. 0,2, lá vai pedrada. O que, professor? Alqueires paulista. Alqueires paulista. Que letra feia, deixa eu arrumar isso aqui, né? Alqueires paulista. Beleza, professor, achei a área da fazenda. Pega a área da reserva, divide pela correspondência, a porcentagem dela. E se, por exemplo, nesta fazenda, o custo do alqueire, imaginamos que você vai vender essa fazenda aqui, o dono da fazenda vai vender, e que o preço do alqueire, neste lugar aqui, né, aqui no caso o alqueire paulista, na região, pode ser aqui em Garapava, aqui perto, ou pode ser Ribeirão Preto, pode ser Sumaré, enfim, pode ser a cidade que você está aí, se você estiver em São Paulo. Vamos imaginar que lá o preço do alqueire, o preço do alqueire paulista, seja neste lugar de R$ 13.105,90. Fechou? Vamos imaginar que seja isso. Aí ele vai vender essa fazenda. Como que você vai calcular o preço dessa fazenda, a estimativa desse preço? Bom, você vai pegar o preço do alqueire, que é R$
R$105,90 e vai multiplicar por a quantidade de terra em alqueire aqui, ó. Quantidade de alqueires que tem no total da fazenda, que é 111,5702. Lá vai pedrar, tem bastante números aqui. Eles estão aqui salvos, não apaguei. Ó. É interessante, eu estou fazendo o exato com vocês, tá? Vou multiplicar então, ó. Já que esse aqui está aqui, eu já vou aproveitá-lo. Aí eu multiplico a mesma coisa que fazer o contrário, esse vezes esse, tá? Agora eu multiplico por 13.105,90. Vou pôr 9 só, já serve. Igual a R$1.462.228,51. Nesse caso aqui, compensa você passar para duas casas, porque você está trabalhando com dinheiro, né? Então, fixar duas casas, R$1.462.228,51. Então, o preço da fazenda aqui, ó, valor do imóvel, né? Podemos chamar assim, da fazenda, valor da fazenda é, em reais, R$1.462.228,51. Yeah. E aí sim, quando você chega aqui, você é feliz. Se inscreva, porque aqui o pai ajuda.